Bom dia! Tá começando mais um episódio da Lolerer, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia. Tá começando o nosso último episódio dessa semana. E hoje, no Direito Constitucional, a gente vai ver o STF, que derrubou a restrição que barrava militares casados em união estável ou com filhos nos cursos de formação. No trabalho, liminar da 7ª Vara de São Paulo exige autorização judicial para perfis de crianças influencers e veta exploração de trabalho infantil artísticos nas plataformas. E também temos batismo no Rio de Janeiro, que vira caso de polícia após o padre se recusar a dizer o nome do bebê durante a celebração. No cível, família processa Felca e Cela Lopes por react de chá revelação, pedido de 100 salários mínimos por danos morais. E no penal, STF retoma o caso Robinho. 4 votos pela prisão até agora. E a Operação Carbono Oculto mira 52 bilhões de reais em fraudes de combustíveis. E Laís, eu tava lendo os comentários aqui. Ultimamente a Carla Zambelli tem aparecido bastante aqui no podcast, né? E tem gente comentando aqui que tá achando maravilhoso porque tá aparecendo até uma grade de fofoca aqui no podcast. Virou um podcast de fofocas jurídicas. Carla Zambelli tem sido falada aqui em muitos episódios, realmente. O negócio é o seguinte, se tem informação jurídica, tem na Lolerer. Bora então com a nossa primeira notícia do dia, já começando daquele jeito, com direito constitucional. Uma virada importante aconteceu no Supremo. O STF derrubou a regra do Estatuto dos Militares, que impedia pessoas casadas, em união estável ou com filhos, de frequentarem cursos de formação em regime de internato. A mensagem aqui é bem simples. Vida familiar não pode ser usada como barreira para ingresso e progressão na carreira militar. A decisão foi unânime. Os ministros entenderam que a proibição esbarrava em 3 pilares da Constituição: dignidade da pessoa humana, igualdade e proteção à família. Em bom português, não dá para exigir que alguém abra a mão da própria família para ter acesso a um curso de formação. O caso chegou ao Supremo a partir do recurso de um militar casado, barrado no curso de sargentos. O relator, ministro Luiz Fux, destacou que a norma, em vez de promover disciplina, produzia exclusão e discriminação. O oposto do que se espera de uma regra justa no serviço público. Daqui para frente, todos os candidatos concorrem em pé de igualdade. A decisão alcança concursos militares em geral e tem efeito amplo. Instituições continuam podendo exigir disciplina e dedicação, mas sem transformar Estado civil ou filhos em critério de corte. E aí surge a pergunta: como essa decisão reforça os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da proteção à família? Quem responde pra gente é Malu Aragão, formada em Ciências Jurídicas, mestre em Direito e Resolução de Conflitos, doutoranda em Políticas Públicas, professora de Direito Constitucional. Grande dia! Gol de placa do STF em favor da proteção à família. Nesta quarta-feira, dia 27, por unanimidade, o STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 144-A da Lei 6.880 do ano de 80, que é o Estatuto dos Militares. Esse dispositivo impediu o acesso de pessoas casadas, em união estável ou com filhos e dependentes a cursos de formação e graduação de oficiais e praças em regime de internato. Com certeza, essa restrição contida no Estatuto dos Militares viola o direito fundamental de acesso equitativo a cargos públicos, afronta a autonomia e a diversidade familiar e não encontra nenhuma justificativa legítima na atualidade. Mas um direito à dignidade da pessoa humana conquistado, o direito ao acesso a cargos públicos, o direito à proteção familiar. E assim a gente continua nessa luta para que as famílias e as pessoas tenham cada vez mais dignidade. Eu sou Malu Aragão, professora de Direito Constitucional, e você pode me seguir nas redes sociais, @Malu Aragão. A dignidade da pessoa humana é princípio fundamental estabelecido no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. A igualdade, a isonomia está previsto no artigo 5º, no caput deste artigo. E a proteção à família está estabelecido no artigo 226 da nossa Constituição Federal.
que foram alguns dos dispositivos constitucionais que serviram de base para essa decisão tão acertada do Supremo Tribunal Federal. E bora com o direito do trabalho. Saiu uma liminar da 7ª Vara do Trabalho de São Paulo proibindo Facebook e Instagram de aceitarem perfis de crianças influencers sem autorização judicial. E tem mais, qualquer exploração de trabalho infantil artístico nas plataformas também ficou vedada. O prazo para cumprir é de 5 dias úteis. Passou disso ou descumpriu, a multa pode chegar a R$50 mil por criança ou adolescente em situação irregular. Quem levou o caso à justiça foi o Ministério Público do Trabalho, apontando violações ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a Constituição Federal e a Convenção número 138 da OIT, que é a idade mínima para trabalho. A lógica é simples, rede social não é zona cinzenta para driblar a proteção de crianças. Vale separar as coisas. Trabalho infantil é toda atividade econômica ou de sobrevivência feita por menores de 16 anos, com uma única exceção: a aprendizagem a partir dos 14, que exige contrato especial, formação técnico-profissional e vínculo com a escola, conforme a Lei nº 10.097 de 2000. Na prática, pais, agências, marcas e as próprias plataformas precisam seguir os marcos citados: CF, ECA, Convenção 138 e a Lei 10.097. Pedir autorização judicial quando houver criança no centro do conteúdo comercial e garantir proteção integral. Sem isso, perfil comercial de influencer mirim vira risco jurídico imediato. Ô Victor, hoje mais cedo, antes da gente começar a gravar o podcast, a gente estava comentando sobre imposto. E me conta aqui, você ainda paga imposto no escuro? Olha, muitas vezes sim, e às vezes o problema não é nem com a gente, mas com o CNPJ. Total, acontece comigo também. Sabe aquele boleto que chega, a gente paga ali sem nem entender o que a gente está pagando? Ou aquele regime tributário que a gente escolheu quando abriu o CNPJ e a gente nunca mais revisou? Isso tudo nos leva a pensar, será que a gente não podia estar reduzindo esses gastos no escritório? Todo advogado tem uma gaveta cheia de perguntas fiscais que ficam para depois. Mas um segredo, dá para resolver isso com quem entende. Tem profissional que só cuida de advogados. Gente que sabe o que é alvará, conhece a tabela da OAB e a diferença entre honorário de sucumbência e de contrato. Foi aí que a gente descobriu a Result e garantiu um descontinho exclusivo para leitores e ouvintes do podcast, viu? Fale agora com a contabilidade especializada para advogados e escritórios. O link está na descrição desse episódio. Bora voltar aqui com o direito constitucional. No Rio de Janeiro, uma família registrou ocorrência contra um padre que, durante o batismo, teria se recusado a dizer o nome do bebê, Yamina, por entender que a escolha teria sido de outra religião. A cena, que deveria ser de celebração, virou um constrangimento e um debate público. Segundo o boletim, o padre sugeriu trocar o nome por Maria e no rito chamou a criança apenas de a filha de vocês ou a criança. Para a família, a atitude foi discriminatória e desrespeitosa, motivo pelo qual decidiram levar o caso adiante. O episódio foi encaminhado à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, DECRAT, que apura suspeitas de discriminação por motivo religioso. A investigação vai buscar entender o que ocorreu na celebração e em que medidas houve violação de direitos. A Arquidiocese do Rio afirmou que o sacramento foi válido por ter seguido o ritual romano e que o nome verdadeiro foi registrado nos documentos paroquiais. E bora com o direito civil. A Justiça de São Paulo recebeu uma ação contra os influenciadores Felca e Cela Lopes por um vídeo em que eles reagiram à revelação usando termos considerados depreciativos. A família que aparece no conteúdo entrou com um pedido de indenização por danos morais no valor de 100 salários mínimos. Segundo a ação, durante uma live nas redes sociais, os réus usaram expressões como "não dá para dar chance pro pobre" e "fubanga". Depois da repercussão, a família relata que passou a sofrer ataques ofensivos e atribui esse desdobramento direto ao conteúdo publicado. Em decisão inicial, o juiz negou a remoção imediata do vídeo. Entendeu que não havia, por hora, provas suficientes ou providências junto à plataforma que justificassem a retirada. O processo segue o curso normal e os influenciadores têm 15 dias para apresentar a defesa. O caso trouxe à tona o debate sobre a aporofobia, a aversão a pessoas em razão da condição socioeconômica. Embora ainda não exista crime específico aqui no Brasil, tramitam projetos no Congresso para incluir a aporofobia no Código Penal, agravando penas quando o motivo da pobreza estiver por trás do delito. PL 1636-22. Em resumo, a ação vai medir o alcance da responsabilidade por falas em transmissões ao vivo
e o impacto social que elas podem causar. E no horizonte legislativo, vale acompanhar os próximos passos da PL 1636 de 22, que pode mudar o tratamento jurídico do tema nos próximos anos. O STF retomou o julgamento dos embargos de declaração da defesa de Robinho, condenado na Itália a 9 anos por estupro coletivo. A pena já havia sido homologada pelo STJ, o que permite o cumprimento no Brasil, e é justamente esse desdobramento que a defesa tenta reverter. O argumento central da defesa é que aplicar a lei de imigração ao caso traria retroatividade de norma penal mais gravosa. Em termos simples, eles dizem que a regra usada agora não poderia piorar a situação do réu olhando para trás. O relator, ministro Luiz Fux, votou para manter a prisão, afirmando que a homologação já foi decidida e não pode ser reaberta por meios de embargos. Até aqui, 5 ministros votaram, 4 a favor da manutenção, Fux, Alexandre de Moraes, André Mendonça e Dias Toffoli, e 1 contra, o Gilmar Mendes. Faltam 6 votos e, conforme o cronograma da corte, todos podem sair ainda hoje. Se a maioria se firmar pela manutenção, a decisão abre caminho para a execução imediata da pena em território brasileiro. E bora com a última notícia do episódio de hoje. A Receita Federal e órgãos parceiros deflagraram a Operação Carbono Oculto, uma das maiores já feitas contra o crime organizado no país. O alvo é um grupo que teria movimentado cerca de 52 bilhões de reais entre 2020 e 2024 em fraudes ligadas a postos de combustíveis. As investigações apontam mais de 1.000 postos envolvidos com sonegação, adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro. Para blindar patrimônio, o esquema teria usado cerca de 40 fundos de investimento. Entre os bens identificados estão terminais portuários, usinas de álcool, centenas de caminhões e imóveis milionários. No chão da operação, PF, RFB e MPSP cumpriram mais de 350 ações em 10 estados. Do lado fiscal, a Receita usa cruzamento massivo de dados, com destaque para o SPED, integrando informações de empresas e pessoas fiscais como bancos, cartórios e operadoras de cartão. Sinais como uma movimentação incompatível com renda e compras de alto valor acendem um alerta. No enquadramento jurídico, a prática para reduzir ou suprimir tributos configura crime contra a ordem tributária. Lei nº 8.137, de 1990. Quando valores ilícitos são ocultados ou disfarçados, entra a Lei nº 9.613, de 1998, lavagem de dinheiro. E se houver atuação estável em grupo com divisão de tarefas, aplica-se a Lei nº 12.850, de 2013, organização criminosa. Então, traduzindo, em casos assim, sonegação, lavagem e organização criminosa costumam caminhar juntas, o que eleva as penas e amplia o alcance das medidas, de bloqueio de bens a busca e apreensão. Para o setor, fica o recado: o rastro digital hoje é o principal combustível da fiscalização. E por hoje é só, nosso episódio vai ficando por aqui. Passamos mais uma semana com as últimas notícias do mundo do direito, mas semana que vem, segunda-feira, pontualmente às 6 da manhã, a gente tá junto de novo. E olha só, a gente sempre agradece o pessoal aqui nos comentários, e eu tenho reparado que o pessoal tem comentado bastante que eles estão batendo ponto aqui nos comentários, então eu acho que eu vou passar a utilizar esse jargão, viu? Então eu quero agradecer a todo mundo que bateu ponto aqui na edição passada: o Josivan Rosa, Ana Santos, Paula, Aline Seabra, Ciborgue, Giovana Belo, Amaral Damares, Yasmin Santos, Yuri Júlio, Bela, Lara Cardoso, Lara Soares, Renan, Suelen Rodrigues, Luísa Paris, Pri, Vinícius, Cabral e Renato Martoni. Muito obrigado a todos que apareceram por aqui. E já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho para não perder nenhum episódio e avalie a gente por 5 estrelas, porque ajuda bastante. Tira um print aqui do episódio, compartilha nos stories e marca a gente no @lo.leria, que a gente adora ver a interação de vocês também lá pelo Instagram. Se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí. Até semana que vem.